Boa tarde, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre sociedade e indivíduos nas aulas de sociologia. Vamos lá. A sociologia, assim como as demais ciências humanas, tem como objetivo compreender e explicar permanências e as transformações que ocorreram nas sociedades humanas e indicar algumas pistas sobre os rumos dessas mudanças. Indivíduos e sociedade fazem parte da mesma trama tecida pelas relações sociais. Até que ponto a sociedade nos condiciona? Até que ponto somos livres para decidir agir? Entre os povos antigos, o que se valorizava era o grupo que as pessoas pertenciam, como a família, a comunidade. A valorização do indivíduo só começou a ganhar força no século XVI, com a Reforma Protestante, Martim Lutero. No século XVIII, com o desenvolvimento do capitalismo e o pensamento liberal, as ideias de indivíduo e de individualismo se firmaram. No século XIX, a sociedade capitalista estava consolidada e a posição do indivíduo passou a ser definida pela propriedade de bens, de dinheiro ou da própria força do trabalho, o que ele podia dar para o sistema, né, para a sociedade. Nossas escolhas, seus limites e repercussões. A vida em sociedade é possível porque seus membros falam a mesma língua, são julgados por determinadas leis, usam a mesma moeda, no caso do Brasil, o real, né? Têm histórias e hábitos em comum. Isso lhes dá um sentimento de pertencer a um determinado grupo brasileiro, mesmo com tantas individualidades e tantas raças que vieram para o Brasil, né, e formam o povo brasileiro, africano e indígena, que já existia aqui, português, europeus, né? Mesmo com toda essa mistura, ainda somos os brasileiros, somos resultado dessa grande mistura histórica. A vida do indivíduo é condicionada por práticas sociais que existiam antes de seu nascimento e por decisões tomadas em sua participação direta, como as definições das regras de uma eleição. Se as circunstâncias influenciam os indivíduos, esses também interferem nas circunstâncias. A direção seguida é sempre resultado das escolhas individuais. A gente é influenciado quando nossa infância, nossos familiares e amizades, mas a decisão final é nossa, quando a gente tem capacidade de tomar ela, né? Não existem determinismos históricos ou sociais que tornam alguns indivíduos mais especiais que outros, pois a história de uma sociedade é feita por todos que nela vivem. A sociedade não é uma balha fantasia em que cada um pode mudar a máscara ou fantasia a qualquer momento. Desde o nascimento estamos presos às relações que foram estabelecidas antes de nós e que existiam e se estruturam durante nossa vida. Questões sociais. O problema é que vão além do nosso dia a dia, estão ligados a estruturas de várias sociedades. Não, às vezes é um problema de uma sociedade, às vezes é igual ao nosso também. Situações que afetam o cotidiano das pessoas têm desde os problemas locais até acontecimentos que atingem a maioria dos países. O 11 de setembro atingiu a economia do mundo todo e em termos sociais também. Questão de se criou um grande desafeto dos povos do Oriente Médio. Se uma cidade de 100 mil habitantes, poucos indivíduos estão sem trabalho, há um problema pessoal, mas que pode ser resolvido tratando as habilidades e potenciais de cada um. Entretanto, se um país com 50 milhões de trabalhadores e 5 milhões não encontram emprego, a questão passa a ser social e não pode ser resolvida como um problema individual. Concluindo, acontecimentos independentes de nossa vontade nos atingem. As situações que afetam as relações políticas, econômicas e financeiras de todos os países e também alcançam os indivíduos. Tomar uma decisão é algo individual e social ao mesmo tempo, sendo impossível separar esses planos. Aqui a gente encerra, pessoal, com um exercíciozinho. Obrigado.